Há momentos em nossas vidas que parece que não sabemos para onde ir. Há momentos que nós estamos tão convictos que devemos ir pela direita. Há momentos que estamos tão convictos que devemos ir pela esquerda. Há momentos que a gente não sabe nem como dar um passo, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda. Estamos tão confusos, né? Que não sabemos por onde caminhar e por onde ir. Tem momentos que a gente não sabe o que pedir, nos falta palavras para orar, nos falta, coragem para prosseguir. Às vezes estamos tão confusos que não sabemos para onde ir. Você já se sentiu assim? Já se sentiu? Eu me lembro uma vez que quando criança, eu me perdi do meu pai em uma cidade de um dos irmãos do meu pai, ou de uma das irmãs, não me lembro agora, mas eu me lembro que eu me perdi do meu pai. Meu pai ficou conversando em um lugar e eu falei pro meu pai que eu ia voltar, se eu não estou equivocado, para casa de uma das minhas tias. E nisso eu me lembro que eu fiquei muito confuso, sem saber para onde ia. Eu me perdi tanto do meu pai como também do caminho para voltar. E naquilo eu fiquei assim desesperado, chorando, sem saber para onde ir. Até que juntou muitas pessoas, né? E de repente meu pai veio até essas pessoas e me viu lá chorando porque eu estava perdido. Agora, pense só, estar perdido, estar confuso, como é um desespero que gera em nosso coração, é ou não é verdade? Pense no desespero que é você, uma criança, não saber para onde ir, não saber o caminho de volta, não saber onde está. Como é desesperador, é ou não é verdade? E às vezes na nossa vida também é assim. Às vezes a gente está tão desesperado porque não sabemos para onde ir ou como ir. Às vezes estamos perdidos porque não sabemos o que fazer concernente a uma situação de nossas vidas, não sabemos qual caminho seguir, estamos totalmente perdidos. E deixa eu te dizer uma coisa e te lembrar uma coisa. Ainda que você esteja perdido no seu caminhar, ainda que você esteja desesperado porque você está confuso, confusa, deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar a sua vida. Deus quer te encontrar. Assim como meu pai me encontrou quando eu estava perdido, isso trouxe alívio, trouxe consolo, né? Me trouxe segurança e paz. Assim Deus nos encontra quando estamos perdidos. Deus não se perde. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente o que eu preciso. Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Por isso, não importa se você está cansado, se você está frustrado, sem direção, mas Deus jamais se perde, Deus jamais se confunde, Ele sabe o caminho, Ele conhece o seu coração. Por isso, nós precisamos confiar plenamente que Deus sabe exatamente onde estamos e para onde devemos ir. Nós precisamos de Deus e ver Deus além das palavras. Nós não podemos só simplesmente falar, eu confio em Deus. Não, nós temos que confiar plenamente. Por isso, Romanos no capítulo 8, verso 26, a palavra do Senhor diz que Deus vê além das suas palavras. E nós precisamos enxergar Deus e entender que Deus quer nos enxergar além de nossas palavras. Então, Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Esse Espírito que está dizendo aqui não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Espírito com E maiúsculo. Se fosse o Espírito do homem, seria com E minúsculo. Aqui está dizendo que quem intercede por nós na nossa fraqueza é o Espírito Santo. E quantas vezes você orou dizendo, Senhor, não sei o que falar, não sei o que dizer, não sei como agir. A Bíblia garante, queridos, que o Espírito Santo entende
os gemidos, ou seja, ele intercede por nós, na verdade, com gemidos inexprimíveis que não conseguimos entender. O Espírito Santo, ele sabe exatamente, ele faz a leitura de como está o nosso interior, o nosso coração. Quando você está em silêncio, Deus sabe exatamente o que você está sentindo. Por isso, Deus vê além das suas palavras. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você. Deus sabe exatamente em que ponto você parou, onde você está perdido, o que você não consegue falar, como você se sente. O Espírito Santo sabe de tudo. Você pode passar despercebido por alguém. Alguém pode não compreender o que você está passando, o que você está sentindo, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo sabe exatamente o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, e mais, ele me acolhe e intercede por mim, intercede por você. Isso é maravilhoso, saber que mesmo que as pessoas não me enxerguem, Deus está me enxergando e sabe muito bem o que está acontecendo na minha vida. Você precisa entender que Deus te conhece até mesmo antes de você pedir alguma coisa. Em Mateus 6,8, a palavra do Senhor diz: o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo que o peçais. Deus sabe exatamente o que eu quero. Deus sabe exatamente o que você está pedindo. Deus sabe exatamente, vou melhorar aqui, o que você está precisando. Deus sabe. Isso significa, sabe, queridos, que Deus é onipresente, onisciente e sabe de todas as coisas. Agora, isso não significa que nem eu e nem você não devemos ter uma vida de oração. Mas significa que você pode orar em paz, porque Deus sabe o que você está orando, Deus está ouvindo e Deus sabe exatamente o que você precisa. Você não precisa convencer Deus, você precisa conversar com Deus. E Ele não está te ignorando, Ele está preparando o que você precisa no tempo certo. E lidar com o tempo talvez seja a nossa maior dificuldade. Deus sabe o que você precisa, meu irmão, minha irmã, mas você precisa aprender a esperar. Você precisa entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E talvez tudo que você precisa agora é entender que Deus vê além das suas palavras, que Deus sabe e conhece você antes mesmo de você pedir, e Deus quer te dar. Deus não só quer te dar o que você precisa, Ele também quer dar o que você necessita. Isso é muito poderoso, porque às vezes a gente quer pedir pedidos, sabe, egoístas, mas não. Deus sabe exatamente o que eu preciso. Deus sabe exatamente o que você precisa. E por isso, você precisa entender como o salmista entendeu. O Senhor, lá no Salmo 23, é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes, o que te falta não é o dinheiro. Não é uma resposta rápida. Não é o que você tanto quer. Talvez o que te falta é confiar. É ter paz, dependência, fé. É você confiar plenamente que Deus, como bom pastor, sabe nos dar exatamente o que precisamos. Talvez tudo o que você precisa hoje é entender que o Senhor, o soberano, sabe exatamente o que você precisa. Sabe o que sua família precisa, sabe o que você tem clamado, tem pedido. Deus sabe exatamente o que você precisa. E talvez tudo o que precisamos agora é passar a confiar no Senhor. É saber que como Ele é Pai, Ele sabe exatamente o que eu preciso e sabe exatamente o que você precisa. Será que você hoje não tem que confiar mais no Senhor? Será que hoje você não precisa olhar para a sua fé e dizer: eu preciso confiar mais no Senhor? Talvez você está frustrado, decepcionado por uma coisa que não aconteceu. E talvez você até culpa Deus por algo que não aconteceu. Mas deixa eu te dizer, Deus sabe exatamente o que você precisa. Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ainda que algumas coisas tenham fugido do seu controle, o Senhor sabe exatamente o que você precisa. Hoje,
Talvez você precisa hoje confiar no Senhor. Você sabe muito bem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Deus sabe o que você precisa. E eu te faço essa pergunta. Você confia ou você se desespera? Talvez você queira comentar nos nossos comentários aqui como está a sua alma agora. Deus sabe exatamente o que você precisa. Você confia ou você se desespera? Responda aqui em nossos comentários, porque eu quero saber como está a sua fé, como está a sua confiança, e eu quero nesse momento estar orando e abençoando a sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixa sozinho, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não entendemos, o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Senhor, nos ensina a descansar, a confiar na Tua vontade, a confiar no Senhor. Nos ensine, Deus, a confiar no Teu cuidado, ó Pai. Senhor, eu intercedo pela vida de cada um que aqui está, ó Deus, nesse bate-papo, nesse devocional, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se esse devocional foi abençoador para a sua vida, deixe seu comentário, seu like e compartilhe também com a pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Até mais, fique com Deus.